Dando continuidade, aqui tivemos um pequeno problema, dando continuidade na nossa 8ª lição, o compromisso com a palavra. É muito importante. Como tem sido o meu compromisso com a palavra? Como tem sido o seu compromisso com a palavra? Tens observado a palavra? Salmos de número 119 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 5 diz assim: Como vencer as lutas? Como observar o jovem o seu caminho? Observe a palavra. Estude a palavra. A nossa lição de número 9, nós aprendemos sobre vivendo o fervor espiritual. E o textual disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Devemos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Com coisas materiais. Aí, o que acontece, irmãos? De novo, um probleminha aqui da internet. Só Jesus para ter misericórdia, né, irmãos? Mas nós vamos concluir esse estudo em nome de Jesus. Amém? Vivendo o fervor espiritual. O que é o fervor espiritual, irmãos? Não é você pular, agitar, criar. Não. Isso pode ser uma emoção. Pode ser algo de dentro de você. Porque quando o Espírito Santo de Deus te usa, você fala e agita mesmo, mas você vai observar que o fervor espiritual é aquele que tem raiz. De nada adianta aquela alegria passageira, não. O fervor espiritual, ele é dentro do crente, vivendo um fervor, vivendo uma vida espiritual. É importante quando você pega a palavra do Senhor e começa a meditar que muitas pessoas estão se embriagando com coisas que não vale a pena. Vamos nos aprofundar mais no Espírito Santo, buscar os dons. Palavra da sabedoria. Meu Deus, o que é a palavra da sabedoria? Quando você tem o dom da palavra da sabedoria, uma pequena palavra que você falar, está resolvido. Jesus, ele tinha o dom da palavra da sabedoria. Salomão tinha o dom da palavra da sabedoria. Você observa que Jesus chega perto de uma mulher, a mulher era adúltera, né? E Jesus pega o quê? Faz o quê? Não fala quase nada. Jesus simplesmente fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Palavra da sabedoria. Diante de Salomão, trouxeram uma criança morta e uma criança viva, falar, aí duas mulheres brigando, não, uma é filha minha, outra não, é filho meu, não é filho meu, não é filha minha. Salomão fala bem assim: traga uma espada, vamos partir no meio, dar a viva, a parte para uma, a parte para outra. E aí deu aquele choque nela, aí uma vai e fala bem assim: não, se for para matar, deixa viva, mas deixa com ela. A outra fala: não, é melhor que mate, nem para mim, nem para ela. Salomão logo, irmãos, com a palavra da sabedoria que ele aplicou, que Deus colocou no coração dele, ele fala bem assim: não, o neném verdadeiramente é dessa mãe que está querendo que ele continue vivo. A palavra da sabedoria, irmãos, é aquela palavra objetiva, no momento certo, na hora certa, que produz o efeito, que faz você pensar, faz você mudar de atitude. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da ciência? A palavra da ciência é o dom da revelação. A palavra da ciência é Deus que revela coisas ocultas, escondidas, que ninguém sabe. A Bíblia fala que Ananias e Safira tinham combinado, né? Os dois, o casal, tinha combinado. Venderam a propriedade, chegaram de frente a Pedro, né? E falou assim: nós vamos aqui apresentar a nossa oferta ao Senhor, tal. Aí Pedro vai e pergunta: por quanto que você vendeu a propriedade? Eu vendi por tanto, mas eles tinham combinado a mentira. Tinha combinado uma mentira. E a mentira, irmãos, mesmo combinada, ela continua sendo mentira. Ele tinha combinado com a esposa dele para mentir diante do apóstolo. E Pedro fala bem assim: olha, você não mentiu a mim, mas você mentiu ao Espírito Santo. E ele foi morto na hora. O Espírito Santo de Deus fulminou ele. Daí umas 2, 3 horas depois chega a mulher dele, procurando por ele. Cadê meu marido? Ele esteve aqui, mas e aí? Por quanto que você vendeu aquela propriedade? Eu vendi por tanto, porque ela tinha combinado o valor com ele. Para mentir. Para que mentir? Não era obrigado, não precisava de ter vendido a fazenda. Não precisava. Mas ele vendeu, mentiu para dar um dízimo menor, para dar uma oferta menor, para dar algo menor. E o que aconteceu? Foi também fulminada a sua esposa.
Viver um fervor espiritual, irmãos, é viver uma vida no Espírito. É viver uma vida debaixo da graça. Fervor espiritual não é só aquele momento no culto, não. Fervor espiritual é o que nós estamos vendo aí, pessoas pregando em ônibus, pregando na faculdade, pregando em rádios, em televisões. É você viver. Viver. Vivendo a cada dia. Aleluia. A lição de número 10, nós aprendemos sobre o Senhor Jesus cura hoje. E o texto áudio diz bem assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos de número 103, verso 3. É importante nós observarmos que quando fala Ele sara todas as tuas enfermidades, não é que significa que o crente vai morrer sem estar doente, não. Não. Quando que fala que Ele sara todas as suas enfermidades, essa enfermidade do pecado. Porque Ele já curou, Ele já pagou, Ele já libertou, Ele já nos purificou, Ele já nos lavou, Ele já nos comprou com teu sangue. Uma certa vez Jesus estava pregando, trouxeram um aleijado, desceram com um aleijado no templo, na casa onde Jesus estava pregando. Falam-se que é a casa de Pedro. Quando descem com aquele aleijado, o homem todo entrevado, sem condições nenhuma, Jesus para e começa a observar o esforço daqueles amigos, porque realmente não é fácil você descer com uma pessoa entrevada, aleijada, de cima de um telhado, e Jesus começa a olhar a disposição daqueles amigos, porque realmente você ter amigos que estão do seu lado num momento difícil, ainda te ajudar você com uma situação dessa, não é fácil. Porém, Jesus faz o quê? Vê o esforço daqueles amigos e começa a admirar. Que amigos! Estamos precisando de amigos nesses dias de hoje, que carreguem a nossa cruz, que ajudam a nos levar a nossa caminhada. Que muitas das vezes nós queremos parar o nosso amigo do lado e falar bem assim: não, eu vou com você, eu te levo você. Nem que eu subir lá em cima do monte lá e descer, eu vou fazer isso por você. Estamos precisando de amigos desse jeito. E esse aleijado, ele tinha esse amigo. E esses amigos desceram com ele. E quando desceram até Jesus, Jesus para a pregação e olha para aquele aleijado. E eles naquela expectativa: vai curar, é agora que ele cura. Jesus olha para aquele aleijado e fala bem assim: perdoado são os teus pecados. Eu acho muito lindo essa passagem, porque muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, nós queremos que Jesus cura. Jesus cura, Jesus cura. Mas Jesus muitas das vezes não quer te curar. Jesus talvez ele está querendo te perdoar os seus pecados e você está querendo: Jesus, me cura. Mas o Senhor, Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece o seu coração. Aleluias. Talvez Ele está querendo te perdoar. Ele está querendo que você libere um perdão. Porque talvez essa enfermidade é derivada da falta de um perdão. Talvez esse problema no coração é porque você não perdoou. Talvez esse estresse é porque você não liberou o perdão para A ou para B. Aleluias. E Jesus está falando com aquele aleijado: olha, perdoados são os teus pecados. Jesus está falando para mim nesse momento: Danilo, perdoados são os teus pecados. Jesus está falando para você que está me ouvindo neste momento: perdoados são os teus pecados. Você está querendo uma coisa material, uma coisa para o seu bem-estar, uma coisa para você curtir, mas eu quero sarar a sua ferida interna, eu quero sarar você por dentro, eu quero perdoar esse rancor que está dentro do seu coração, eu quero tirar essa mágoa. Aleluias. E Jesus está fazendo isso, não é amanhã nem depois da manhã, não. Ele está fazendo isso agora. Eu sinto que Ele está fazendo isso agora, nesse exato momento. O Senhor Jesus cura hoje, porque Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ele já tomou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si as nossas iniquidades. Aleluias. E o castigo que estava sobre mim, sobre a minha pessoa, Ele pegou e levou sobre seus ombros, e hoje nós temos paz. Iremos morrer de enfermidade, ou de um acidente, ou de tragédia que seja, nós vamos morrer. Mas nós temos essa convicção de que as nossas dores Ele já levou. Os nossos pecados Ele já levou sobre si.
Você observa que quando Jesus fala para aquele camarada, olha, perdoados são os teus pecados. Aqueles amigos, eles começaram a ficar um pouco assim, meio tristes, murmurando, o que é isso? Tanto esforço, descemos com um camarada aqui, nossa, tanto sacrifício para ele falar, perdoados são os teus pecados. E um ainda foi mais longe, chegou a falar bem assim, quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus chama eles e fala, olha, qual é o mais difícil para mim? Falar, perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a sua cama e anda? E naquele mesmo momento, aquele aleijado, Jesus deu a ordem e aquele aleijado, ele pega a sua cama e aquela cama ele estava levando para testificar que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus ele vai até te curar, mas você vai ter que levar algo para mostrar, olha, isso aqui é lembrança de que eu andava dependendo disso, mas Deus hoje, antigamente eu fumava, antigamente eu bebia, antigamente eu me prostituía, agora não, isso aqui é passado, aleluias. Aleluias, isso aqui é passado. Agora eu sou uma nova criatura. Glórias a Deus. A lição de número 11, nós estudamos sobre o compromisso, compromissados com a evangelização. A evangelização é o quê? É boas novas. E o texto áudio disse assim, olha, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Não é o evangelho de A nem de B, de segunda tradição de A, segunda tradição de B. Não. Eu não me evangelho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crerem. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo está falando, olha, eu não tenho vergonha. Tem crente que tem vergonha de dar a paz do Senhor. Mas nós não temos que ter vergonha, nem de nos declararmos crente, e muito menos de pregar o Evangelho. Por quê? É poder de Deus. O Evangelho é uma boa notícia. O mundo está caminhando de mal a pior, só trazendo notícia ruim todo dia, cada dia, a gente morrendo, a gente suicidando, a gente se matando. É tragédia, morte, mas nós temos a boa notícia, as boas obras, as boas palavras, que é o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que vai ter pessoas que não vão acreditar. Mas todo aquele que crê será salvo. A Bíblia está dizendo bem claro, olha, aquele que crê será salvo, agora aquele que não crê será condenado. Nem todos vão crer, mas aqueles que crerem será salvo. Se você está me ouvindo agora e você crê no Evangelho que eu estou pregando, você aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Basta você acreditar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, porque a salvação vem deles. Jesus se apresenta para eles. Só que eles não aceitaram a Jesus, eles não reconheceram Jesus como Deus. Porque é engraçado, interessante até, porque Jesus, tudo que ele fazia, ele falava em nome do Pai. Tudo que ele fazia era em nome de Deus. E os judeus estavam esperando um Jesus todo-poderoso, um Deus todo que chegasse nascendo um exemplo. No palácio real, Jesus nasce lá no meio do capim. Eles estavam esperando um Jesus todo-poderoso que viesse num cavalo branco, um Deus de guerra. Jesus vai lá e manda buscar o quê? Um jumento. Eles esperavam um Deus que viesse quebrando tudo, arrebentando tudo. Mas Jesus vem como? Como um homem, para nos entender, para ser como que nós somos, para que nós venhamos entender, através de Jesus, a palavra do Evangelho. Glórias a Deus. E a lição de número 12 foi a lição que nós estudamos hoje, a urgência do discipulado. E fazendo um paralelo da lição 11 com a lição 12, o compromisso com o Evangelho, portanto, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. A lição de hoje, a lição de número 12 de hoje, ela falou bem assim, portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Olha só, irmãos, que interessante. Portanto, ide. Esse ide está no imperativo. Indo. É uma ordenança. Não é um conselho. Não é um aviso. Não é um convite para você. Não, está falando, vai, ide. Não está falando, ei, vinde. Não, está falando, ide. Está falando para a igreja, está falando para mim. Ide, vai, Danilo. Vai, irmão A, vai, irmão B, vai você que está me ouvindo. Vai, não espera pelo pastor não, não espera pela obra missionária não, não espera pela presidente do círculo de oração não. Está falando comigo, está falando com nós, vai. Ide, indo, ensinai. Ensinai. O nosso papel como mestre, como professores, é ensinar. Ide, ensinai as nações. Ah, mas eu quero ir para as nações. Começa por Jerusalém, começa pela sua casa, começa pelo seu vizinho, começa pela sua empresa, começa anunciando a palavra de Deus, porque quando você anuncia a palavra do Senhor, você está se capacitando, você está se preparando para quando você for chamado para o campo missionário, você ter estrutura. Como você vai pregar a palavra no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer um outro país, sendo que você não ganhou nem seus vizinhos? Sendo que seus vizinhos, seus amigos não sabem nem que você é crente? Ide e pregai o Evangelho. Ide e ensinai. Não se preocupa com operar maravilhas, com levantar cadeiras de roda, com cego ser curado, não. Quem faz isso é Deus. Você só tem uma obrigação. Você só tem uma intimação. Ide, ensinai. Ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, congregando, chamando, formando uma família, incluindo pessoas que estão excluídas da sociedade. Fazer discípulo é ensinar. Fazer discípulo não é falar, não é só ensinar por falar, não. Fazer discípulo é na prática. O que Jesus deixou de exemplo? Olha, eu estou lavando os seus pés, Pedro, porque você também precisa de fazer o mesmo. Não só na fala, mas na prática. Tem pessoas que falam muito, mas na prática é um fracasso. É um fracasso. E é interessante que quando fala bem assim, olha, e ser-me-eis testemunhas. Tem pessoas que estão preocupadas em pregar para outras nações, para outros povos, mas esquece de ser testemunha. Ser testemunha é você testificar de que você é filho do Senhor, filho de Deus, independente de onde você vai, ou na faculdade, ou no trabalho, ou será que você é crente só na igreja, ou só no trabalho? Não, ser cristão é ser testemunha do Senhor. Tem pessoas que não leem a Bíblia, mas lê a sua vida. E será que você está sendo, eu estou sendo testemunha do Senhor? Por onde eu passo? Por onde eu ando? Por onde eu fico? Por onde eu congrego? No meu lar? Ou eu estou sendo um mau exemplo? A sua vida fala mais do que uma pregação. O seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar. Você é uma ferramenta ambulante nas mãos do Senhor. Você é uma testemunha viva e ocular de que Deus fez na sua vida. Aí muitas das vezes você vai na igreja, você ganha uma oportunidade. Não, pastor, eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar. Fala um testemunho. Ah, mas esse testemunho tem 10 anos, tem 15 anos. Gente, se você for ver, tem testemunho na Bíblia de mais de 2000 anos. E quando nós lemos essa passagem, meu Deus, as lágrimas descem. Nós sentimos a presença de Deus. Observa aquela passagem de que Jesus chega num tanque de Betesda, né? E aí está lá aquele monte de gente. Aquele monte de gente aleijado, doente, enfermo, esperando agir, o anjo vir movimentar as águas para que alguém pulasse dentro da água, e aquele que pulasse primeiro era salvo, era curado.
Você observa que o camarada está lá, ó, 38 anos. Não é 38 dias. São 38 anos aguardando uma oportunidade. Aí chega o dono da vida, o dono da cura, aquele que cura, aleluias. Chega diante daquele camarada. Jesus viu ali um monte de gente doente. Mas Jesus vai exclusivamente diante daquele camarada. E ele começa. Ah, Senhor, eu estou aqui há tantos anos. Vem um, pula na minha frente. Vem outro e pula na minha frente. O outro tem as mãos, tem os pés, pula e eu não sei andar, eu não consigo andar, eu só vou ficando por último da fila. E Jesus está falando, queres ser curado? Aleluia. Queres ser curado? Talvez Jesus está te perguntando, você quer o que eu faço para você? O que você quer que eu faça para você nesse momento? E você está falando, ah Senhor, mas a pandemia, ah Senhor, mas o Covid-19, ah Senhor, mas eu estou proibido de sair, ah Senhor, mas eu não tenho máscara, ah Senhor, mas... E Jesus está falando assim, o que queres que eu te faça? Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Aleluia. E nós sentimos a presença do Senhor através da leitura da palavra de Deus. Nós não sentimos a presença do Senhor lendo livro de autoajuda, não. Lendo jornal para nos infernizar a nossa mente, nos deixar preocupados. Não, nós sentimos paz quando lemos a palavra do Senhor. Aleluia. E aí você vai observar que quando chega Jesus e fala bem assim, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ser curado, mas não tem, olha as condições, olha a circunstância. E começa a colocar um monte de ladainha, um monte de dificuldade. Eu não sei como é que está a sua vida, talvez você está nessa mesma situação. E Jesus está te perguntando, o que queres que eu te faça? E aí você vai observar que quando Jesus cura ele, Jesus sai de cena. Jesus cura ele e sai de cena. E aí logo em seguida aparece aquele monte de gente, uai, mas houve o movimento das águas, por que ele está curado? Ele está curado, cadê? O que está acontecendo? O anjo já movimentou as águas? E aí agora aquele camarada que era aleijado, ele começa a testificar, olha, veio um homem aqui e falou comigo, o que queres que eu te faça? E eu comecei a só reclamar, só falando, só murmurando, e ele só ficava perguntando, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele veio e deu uma palavra e eu fui curado. Ele não precisou de me jogar no tanque. Eu tenho certeza que ele é maior do que esse tanque. Ele tem mais poder do que o movimento dessas águas. Aquele que conversou comigo, ele é Deus. E começou a testificar, testemunhar. E muitas das vezes Deus está te dando um livramento, Deus está te dando obra, Deus está fazendo obras miraculosas na sua vida. E você está falando, ah, eu tive sorte. Que teve sorte o quê? É Deus que está te dando livramento. É Deus que está te prevenindo, é Deus que está te moldando, te capacitando você para algo melhor lá na frente. Devemos dar graças a Deus em tudo, em todas as circunstâncias. Tem uma outra passagem também da Bíblia que eu gosto muito, de que um menino ele nasceu aleijado, cego. E aí o povo viu Jesus chegando, agora vai acontecer um milagre. E aí quando Jesus chega perto daquele camarada, o pessoal começa a falar, Senhor, ele está desse jeito é porque o pai dele é pecador. Com certeza a mãe dele pecou. Com certeza algum parente dele pecou. Querendo trazer com isso, colocar na cabeça de Jesus de que ele tinha uma maldição hereditária. Algo que, o pai dele pecou, então o filho vai carregar o pecado, ou a mãe vai carregar o pecado. Não existe isso. Porque a própria palavra nos diz que quem Jesus, aleluias, ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, os nossos temores. E aí agora, chega perto de Jesus, Jesus olha para aquela mulher e fala bem assim, olha, o pecado dele, ou o pecado dela, não tem nada a ver com a situação dele, não. O que esse menino nasceu cego, sabe para que foi? Para que a minha glória, a glória do meu Pai se manifeste nele. Aleluias.
E no mesmo momento o Senhor Jesus cospe no chão, faz um lodo e passa no olho dele e ele foi curado. Aleluias. Aleluias. Que lição linda, que lição maravilhosa. A nossa 13ª lição, nós aprendemos, ainda vamos aprender na verdade domingo que vem, sobre abrindo os olhos para uma viva esperança. Voltados os olhos para uma grande esperança. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o Todo-Poderoso. Aleluias. Tito capítulo 2, verso 13. Aleluias. Estamos vivendo num mundo desorganizado, sem esperança. A verdade é que o mundo está caminhando sem esperança. Mas nós cristãos, nós que temos o conhecimento da palavra, estamos voltados nossos olhos, não é para o governo Lula, nem para o governo Bolsonaro, nem para Dilma, nem para Temer, não. Nós estamos voltados os nossos olhos para uma bendita esperança. Aleluia. Que esperança é essa? Essa esperança é do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo descer para quê? Para arrebatar, para buscar a sua igreja. O mundo geme. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a igreja geme como dores de parto. O mundo geme. A natureza geme. E o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. A natureza geme. Explosões, erupções, placas tectônicas se deslocando, maremotos, tsunami, destruição do planeta, da Amazonas. A natureza clama. A igreja sofre perseguições. A igreja perseguida, a igreja levantando leis como portas de infernos para fechar igrejas. Portas de infernos que são leis que se levantam com a ideologia de gênero, destruindo os padrões absolutos, tentando destruir os padrões absolutos que é a verdade revelada, a palavra de Deus. Leis que se levantam pelas madrugadas para tentar calar o povo de Deus. A igreja geme. Por um outro lado, o Espírito também geme, porque nós estamos já como fosse uma mulher perto de dar à luz a um filho. Ela está ali gemendo de dor, ela estaria ao ponto de... Mas quando nasce, vem a alegria. E nós estamos esperando essa alegria, essa esperança. Se nós estivermos preparados. E queremos nos preparar a cada dia. Porque a nossa esperança não está no homem. Porque aquele que colocou a confiança no homem já se frustrou. E se vai colocar, vai continuar se frustrando. Porque o homem é falho. Mas a nossa esperança, quando está em Deus, aleluias, ela é certa. Glórias a Deus. E a nossa esperança, ela não acaba. Pode até nos matar, mas ela não acaba. Aleluias. Estevão, ele começou a pregar. E quando ele parou a sua pregação, não terminou a sua pregação, as pedras começaram a ser jogadas em cima dele. E no momento da sua mais cruel, no seu momento de agonia, no seu momento de quase que ele já estava expirando, ele olha para os céus. E ele viu os céus abertos. Aleluia. E ele fala aquelas mesmas palavras que Jesus falou lá na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Devemos abrir os nossos olhos e olhar para essa bendita esperança.
O homem está caminhando sem esperança. O mundo não tem esperança, mas nós temos essa esperança. É o aparecimento de Jesus Cristo e Ele vai voltar. Isso me dá uma garantia tão grande, tão séria, uma convicção tão certa, de que quando Jesus ele estava subindo aos céus, e aquele monte de discípulo olhando, e veio uma nuvem e o ocultou, aleluia. Aparece dois varões e fala bem assim: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo, aleluia, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, Ele há de voltar. Ele vai voltar. E Ele está voltando. A natureza está clamando. Os jornais estão anunciando morte, terremotos em vários lugares. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. É só ler a Bíblia. Apocalipse, o livro de Daniel. A Bíblia está nos revelando detalhadamente que Jesus está às portas. Vamos ser mais crentes, vamos sermos mais fiel. Vamos voltar os nossos olhos para essa bendita esperança. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que acompanhou o decorrer desse estudo. Houve algum probleminha, né, em algumas partes aí que deu uns quebradinhos, mas tentamos voltar na segunda vez. Na terceira vez, graças a Deus, concluí. Foi o problema aqui do meu Wi-Fi aqui. Mas, glória a Deus. Quero orar a Deus, agradecendo neste momento pela atenção que você se dispôs a assistir esse vídeo. Talvez você não assistiu agora, mas você vai assistir depois. Mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai amado, quero te louvar por este momento especial que o Senhor tem nos concedido. Pai querido, e que milhões e milhões de pessoas venham ouvir esta Tua palavra e que venha fazer um compromisso, ó Pai, não com a religião, mas contigo. Que venha fazer um compromisso com a Tua palavra de ler e estudar, porque é o Senhor que vai revelar através da Tua palavra o caminho certo a seguir. Pai, eu quero te apresentar em Tuas mãos este ouvinte, ali de Valadares, aqui do estado do Espírito Santo, a todos aqueles que estão ouvindo, os amigos, companheiros, aqueles que irão, Senhor, testemunhar, aqueles que irão, Senhor, aumentar a Tua fé, mas que o Teu nome venha ser glorificado através da minha vida, e que o Teu nome venha crescer em minha vida a cada dia, que o Senhor venha me dar graça, conhecimento, sabedoria, para que eu possa ser uma testemunha viva da Tua palavra, e aguardar contigo, ó Pai, essa bendita esperança que é o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória. É o que eu te louvo, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Leidiane Caetano, a Letícia, ao irmão Alas. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, ao Adeildo, né, meu irmão, que eu amo muito, né, que sempre está aí participando, está vendo aí algumas lives, né. Ele é uma bênção na minha vida. A todos os meus irmãos, meus amigos, e que a palavra de Deus foi plantada e que venha nascer no seu coração, no nosso coração. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes e quero dizer que no próximo domingo eu estarei fazendo mais uma live em nome de Jesus. Amém? Quero um abraço a todos e agradecer pela atenção. Amém.